Sabe aquelas histórias que fazem a gente questionar tudo, que desafiam a versão oficial dos fatos? Pois é, o mundo tá cheio delas. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo fascinante das teorias da conspiração, tentando separar o que já foi provado do que, bom, continua sendo um grande mistério. E, para começar, que tá uma das mais famosas de todas. A NASA diz que levou o homem à Lua em 1969. Mas, para muita gente, a história não é bem essa. Eles defendem que tudo não passou de uma mega produção de cinema, talvez até com Stanley Kubrick na direção. O pessoal aponta supostas provas, tipo a bandeira que balança sem ter vento na Lua, a falta de estrelas no céu. Será que foi só uma jogada na Guerra Fria para mostrar poder? O debate rola solto até hoje. Mas e aí? E quando as teorias deixam de ser só especulação e viram realidade? Vamos dar uma olhada em como às vezes a verdade pode ser muito, mas muito mais bizarra que a ficção. Antes de a gente viajar nos mistérios, é importante entender uma coisa. Nem toda a desconfiança do governo é sem fundamento. Já aconteceram casos reais, com documentos e tudo, de operações secretas que parecem ter saído direto de um filme de espionagem. E um exemplo que parece de filme, mas é 100% real, é o tal do projeto MKUltra. A CIA tocou esse programa secreto por décadas, a partir dos anos 50. O objetivo? Nada menos que controle mental. Eles fizeram isso dentro de universidades, hospitais, prisões e o pior, muitas vezes as pessoas nem sabiam que estavam sendo usadas como cobaias. E os métodos, nossa, eram de arrepiar. A CIA usava altas doses de substâncias para ver o que acontecia. O resultado não era nenhum superpoder, mas sim paranoia, surtos psicóticos e, em alguns casos, até a morte. Isso aí não é teoria, não. É fato histórico, documentado e mostra por que algumas pessoas têm um pé atrás com as versões oficiais. Ok, agora que a gente viu um caso que era verdade, vamos pular para o outro lado, para aqueles mistérios que até hoje não têm uma resposta definitiva. É nesse vácuo que a especulação ganha força e as teorias se multiplicam. Lembra disso? Em 2014, um avião com 239 pessoas a bordo simplesmente desapareceu. A versão oficial é que o piloto desligou os comunicadores, saiu da rota e voou por horas até o combustível acabar, caindo em algum lugar no meio do Oceano Índico. O problema é que, sem destroços, sem provas concretas, o mistério continua no ar. E quando não tem prova, o que acontece? Chove teoria, né? Tem gente que acredita que o avião foi abatido, de propósito ou por acidente, por algum governo que depois acobertou tudo. Outros já especulam que ele foi sequestrado e levado para uma base secreta. Já faz mais de uma década, e a verdade ainda está perdida por aí. Outro caso, que é um prato cheio para teorias, é a morte do Jeffrey Epstein. Oficialmente, suicídio, mas as circunstâncias são, para dizer o mínimo, bem esquisitas. As câmeras de segurança bem na área dele pifaram, os guardas dormiram no ponto e o médico legista contratado pela família disse que os ferimentos não batiam com a história oficial. Com tanta gente poderosa envolvida com ele, não demorou nada para começar o papo de que foi queima de arquivo. Agora, vamos subir de nível. Vamos sair de eventos isolados e entrar naquelas teorias de tramas gigantescas, sabe? Coisa de manipulação mundial. Quem nunca olhou para o céu e viu aqueles rastros brancos que os aviões deixam? Para alguns, aquilo são chemtrails, ou seja, rastros químicos. Seriam produtos pulverizados secretamente para controlar o clima ou até as pessoas. A ciência tem uma explicação bem mais simples. São contrails, rastros de condensação. É basicamente vapor d'água congelando lá no alto. Mas para quem acredita na teoria, aqueles padrões no céu são a prova de um plano secreto. E que tal essa, que envolve hologramas gigantes, controle da mente e até uma falsa invasão alienígena? Essa é a teoria do projeto Blue Beam. A ideia é que um poder oculto estaria planejando usar uma tecnologia super avançada para criar um pânico mundial e, com isso, instalar uma única religião e um governo global. É uma história super elaborada, cheia de detalhes, mas, sem nenhuma prova concreta. Agora, o tom da nossa conversa precisa mudar. Vamos falar de teorias que não ficam só na internet. Elas podem transbordar para a vida real e ter consequências bem sérias. E é aqui que o negócio complica de verdade. Uma história pode parecer inofensiva num fórum online, mas quando as pessoas começam a agir baseadas nela, a fronteira entre ficção e realidade fica perigosamente borrada. Um exemplo bem claro disso foi o Pizzagate. Lá na eleição americana de 2016, começou a circular uma teoria de que e-mails vazados tinham código secreto.
A palavra pizza, segundo os teóricos, era um código para uma rede de tráfico de crianças ligada a políticos que funcionaria nos porões de uma pizzaria. E isso não ficou só na teoria, não. Em dezembro de 2016, um homem, convencido de que estava numa missão para salvar crianças, foi até a tal pizzaria, armado. Ele chegou a disparar um fuzil lá dentro. Por sorte, ninguém se machucou, mas foi um alerta chocante de como uma história online pode levar à violência no mundo real. Seguindo uma lógica parecida, tem a teoria do adrenocromo. Ela diz que uma elite global sequestra crianças para extrair uma substância que daria juventude eterna. Olha só, o adrenocromo até existe, é uma molécula real. Mas não existe nenhuma base científica para essa história de rejuvenescimento, muito menos que ele é obtido dessa forma. O perigo é que a teoria pega um problema gravíssimo, que é o tráfico infantil, para se dar uma aparência de verdade. Então, depois de passar por tudo isso, desde segredos de Estado que eram verdade, até ficções bem perigosas, a pergunta que fica é, afinal, por que essas histórias nos atraem tanto? Essa nossa viagem mostrou que teoria da conspiração não é tudo a mesma coisa. Vimos que algumas nascem de uma verdade chocante, como o MK Ultra. Outras crescem onde não há respostas, como no caso do voo MH370. Tem aquelas narrativas gigantescas, tipo o Projeto Bluebeam, e também as ficções perigosas, como o Pizzagate, que mostram o lado mais sombrio de tudo isso. E isso nos leva à reflexão final. Talvez as pessoas acreditem porque essas histórias dão uma explicação simples para coisas muito complexas, colocando ordem no caos. Ou quem sabe seja pela sensação de ter um conhecimento secreto, de enxergar uma verdade que ninguém mais vê. No fim das contas, essas narrativas oferecem uma sensação de controle no mundo que muitas vezes parece imprevisível. Numa época com tanta informação por todo lado, o maior desafio talvez não seja só separar o fato da ficção, mas entender por que certas histórias, sendo verdade ou não, têm tanto poder sobre a mente humana.